Boa noite a todos, boa noite professor Ademir, boa noite pessoal aí da aula. A gente está aqui numa apresentação da lista 3 dentro da matéria de redes de computadores, beleza? Basicamente a gente vai estar falando um pouco aqui sobre a relação entre cliente e servidor. E eu preparei também para vocês, além da apresentação, eu preparei um programa onde a gente possa testar e possa ver mais ou menos como é que funciona. Apesar disso aqui estar diretamente relacionado no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente não enxerga. Então acho que fica muito legal a gente estar apresentando isso e podendo ver como realmente funciona dessa forma, beleza? Vou colocar para apresentar aqui só para a gente começar a ter uma ideia. E essa aqui é uma apresentação que ela vai ser colocada em vídeo durante a aula para a gente assistir. Então se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode estar parando para conversar, para discutir sobre ela. Mas acredito que seja bem tranquilo, apesar que todo mundo vai estar fazendo um trabalho meio semelhante. Então isso aqui a gente vai estar complementando um trabalho do outro, beleza? Então só para a gente começar aqui, eu vou estar falando sobre o objetivo dessa atividade, né? Que é basicamente a gente está praticando e conhecendo o funcionamento e a aplicação de uma comunicação entre o programa cliente e um programa servidor, usando aquilo que a gente também conhece como sockets, beleza? Para essa atividade, eu acabei escolhendo utilizar Python, tanto por ser algo que eu conheço mais ou menos, né? Eu aprendi essa linguagem de programação faz pouco tempo, mas eu acredito que seja uma das melhores para a gente estar trabalhando e podendo mostrar e colocar isso em campo, em aprendizagem, para todo mundo estar na mesma sintonia, digamos assim. Beleza? Então, para trazer um conceito para vocês, a relação ela basicamente é uma arquitetura de comunicação em que o cliente faz uma requisição ao servidor e o servidor ele entende, ele processa isso e responde a essa pergunta, essa requisição que foi feita pelo cliente. Tá, ok? O servidor ele sempre está escutando a gente, ele está sempre escutando essas possíveis conexões que a gente está mandando para ele, enquanto o cliente inicia a comunicação enviando essas mensagens, enviando essas necessidades para ele, tá? Esse é o conceito básico, o conceito entre muitas aspas grosso da situação. Então a gente vai estar trabalhando em cima dele, beleza? Para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui o programa em si que eu fiz, tanto o servidor quanto o cliente, para vocês darem uma olhadinha. Aqui a gente pode ver que é só o print do programa do servidor e aqui a gente tem do cliente. Para ficar fácil da gente entender, eu vou estar mostrando mais ou menos linha por linha o que cada coisa se refere, o que cada linha está tentando fazer dentro do programa para a gente, tá ok? A primeira linha, ela está importando a biblioteca. Essa biblioteca ela faz o quê? Ela permite que a gente crie a comunicação via rede. Então a gente vai ver ali para baixo que a gente vai ter que colocar tanto IP quanto uma porta para a gente estar fazendo isso. E essa importação que faz isso acontecer. Tá ok? Quando a gente define aquele iniciar servidor, é a função do nosso programa que vai estar sendo iniciada, beleza? Quando a gente coloca ali, a gente cria aquele objeto servidor, ele é um objeto do tipo socket, tá ok? E a gente caracteriza ele pelo AF inet. O que isso faz? Ela diz, né, ele traz o conceito que a gente está usando o protocolo de IP IPv4, que quer dizer que a gente está fazendo uma conexão de acordo com aquilo que a gente tem na rede, tá? E o sockstring ele define que o tipo de socket será tipo TCP, o que garante uma conexão confiável. Então, se a gente não colocar isso, possivelmente vai ter algum erro dali para frente para a gente estar fazendo essa conexão, tá ok? Quando a gente traz ali o servidor.bind, a gente está dizendo, está conectando com o servidor e o endereço IP que a gente escolhe, né? E uma porta. Nesse caso do programa a gente está fazendo no localhost, que ele está considerando que a gente vai utilizar só dentro da nossa rede, no nosso local. E a porta eu registrei como 12345, é muito importante a gente ter esse número e ter ele salvo para a gente utilizar lá no cliente também. E assim a gente consegue fazer o início do servidor, da gente estar tá conectando, beleza? Ali quando a gente fala do Listing 5, Listing 5, ele faz com que o servidor espere por conexões de clientes. E aquele número 5 ele quer dizer que é até 5 conexões que a gente pode estar tá fazendo simultaneamente.
tá ok? Posteriormente a isso, quando isso executa, quando a gente inicia o servidor, ele traz um print. Ele só registra pra gente ali no terminal que o servidor foi iniciado, que ele está aguardando as conexões, tá ok? Passando para a segunda parte do programa, a gente está iniciando um loop infinito, o while true, onde o servidor está sempre aguardando novos clientes, tá? Então na segunda linha, onde a gente pode ver, ele aceita uma conexão de um cliente e a função accept ela vai retornar. Ela retorna uma conexão, um objeto socket exclusivo para se comunicar com o cliente e o endereço IP e a porta do cliente para a gente conseguir fazer a conexão. Tá ok? No terceiro ele vai exibir, ele vai dar um print de comunicação estabelecida e ele vai mostrar o endereço do cliente para a gente saber com qual deles a gente está conectado. No quarto a gente está iniciando um outro loop, só que dessa vez é para processar as mensagens, tanto a mensagem que a gente está enviando quanto a gente está recebendo. Tá ok? Na parte 5 a gente está definindo um método, o RecV 1024 nesse caso, que ele vai receber todos os dados do cliente até 1024, até 1024 bytes, e a gente vai estar codificando através do UTF-8, que a gente vai converter para string legível. Então aquele UTF-8 a gente já tem familiaridade desde o início da faculdade junto com HTML, por exemplo, que a gente só vai estar definindo isso para ser um string legível dentro das condições que a gente estabelece, tá ok? E se a gente não receber nenhum dado, ou falha a conexão do cliente, ou qualquer outro problema que aconteça, fechar o programa, a gente sai do loop e finaliza junto com o break a conexão, tá ok? Nesse momento a gente vai estar exibindo no terminal a mensagem do cliente, a mensagem que a gente vai receber do cliente, que é o próximo passo, e o servidor ele insere manualmente uma resposta no terminal para enviar de volta. No terminal vai aparecer assim para a gente: digite uma resposta para um cliente. Então a gente vai estar respondendo aquela primeira mensagem. Cara, basicamente quando a gente executar, vai aparecer para a gente que é um chat, um WhatsApp, uma conversa comum ali, onde a gente está enviando uma mensagem e recebendo outra, mas nesse caso a gente vai estar trazendo o conceito de servidor para isso, tá ok? Então a resposta digitada ela é enviada para o cliente, a gente codifica de novo para o TF8 e transforma de string, né, em bytes. Então a gente vai fazer o reverso do que a gente fez ali em cima. A gente fecha a conexão com o cliente depois que as mensagens foram trocadas e a gente exibe uma mensagem que a conexão ela foi encerrada, conexão.close, e aparece o print, tá ok? A partir disso, aqui acaba o programa servidor. Se a gente dá uma olhadinha aqui, a gente finaliza o programa servidor, tá? E inicia agora na parte do client. Tá, então esse aqui é basicamente o programa, ele é um pouquinho mais reduzido, e é um pouquinho mais fácil da gente estar entendendo também. A gente importa na verdade aquele mesmo socket e depois a gente define o iniciar cliente. É semelhante ao iniciar servidor, né? É uma definição, é uma função, então a gente só faz isso para o cliente também. A gente cria um objeto, mesma coisa, sock string e o AFINET, da mesma forma que a gente fez no servidor, e o cliente se conecta no servidor, usando o endereço localhost nesse caso, e aquela porta 12345 que a gente configurou lá em cima, lá no outro programa. A gente vai começar um loop para o cliente enviar as mensagens continuamente até que ele decida encerrar a sessão. Para ele decidir fazer isso, ele vai digitar sair, tá? Quando o programa identificar isso ou que ele fecha o programa, ele identifica e encerra a conexão junto com o servidor. A mensagem é enviada ao servidor convertida de bytes, e a gente convertida para bytes e codificada, né, o TF8. O cliente recebe a resposta do servidor, fazendo a codificação de volta, a decodificação, e exibe no terminal a resposta, tá? Para a gente ver como é que isso funciona, fica legal a gente abrir dois terminais, tá? Vou abrir dois aqui e jogar um de cada lado. Nesse caso, eu deixei salvo dentro dos meus documentos. Então a gente vai abrir os documentos nos dois. Documentos. Opa. Documentos. Beleza. E aqui a gente vai iniciar o servidor.py. A gente vai iniciar aqui em Python. Deixa eu ver se vai dar boa. Perfeito. Aqui eu posso colocar, se eu não me engano, Python e iniciar o
cliente.py. Perfeito, ele já inicia direto aqui, eu não preciso abrir um novo igual abrir nesse lado. Enfim, aqui a gente fez a conexão foi estabelecida a partir do IP da porta, tá ok? E a gente vai digitar a mensagem aqui para o servidor. Cara, vamos trazer isso como um chat só pra gente ter uma noção boa de como funcionaria. Então vamos colocar um olá aqui. Você vê que o servidor aqui ele já recebeu e a resposta para ele vai ser a seguinte: tudo bem? Eu sei que a gente está falando aqui num conceito bem abstrato, mas é basicamente assim que funciona. Ah, o cliente não quer mais falar com o servidor. Sair. Pronto. Está encerrada a conexão. E aqui aparece conexão encerrada. Tanana. Tá ok? Pessoal, cara, o básico é isso. Eu trouxe aqui para vocês pra gente ter uma noção, pra gente ver como é que funciona. Eu vou estar disponibilizando também esse arquivo para vocês, tanto o servidor quanto o cliente, para vocês darem uma olhada, para vocês verem como é que funciona e testar também, tá ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém tiver algum questionamento ou alguma forma de estar melhorando esse programa, pode estar comentando aí durante a aula. Então é isso. Obrigado pessoal que assistiu, obrigado professor. Se precisarem de alguma coisa, só me dá um grito. Um abraço, tchau, tchau.